Então fala você ligado aqui no canal, eu sou Eduardo Ferrari e trago notícias importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem um botão vermelho inscrito, inscreva-se. Você que ainda não é inscrito, confirma aqui embaixo a tua inscrição, confirma aqui embaixo o teu like, é tudo de graça, não paga nada. Copia o link do vídeo aqui, compartilha em grupos de Telegram, de WhatsApp, Facebook e diz para todo mundo que tem vídeo novo no canal. É sempre muito importante e também de graça a sua inscrição e, claro, a sua participação aqui no canal Vasco Connection, beleza? Antes de falar do Vasco, quero falar do meu amigo palpiteiro. Hoje ele trazendo informações, palpites importantes dos jogos dessa quarta-feira. Link fixado no primeiro comentário desse vídeo com todos os bilhetes. Premiações até de R$ 10.000. Palpiteiro trazendo e entregando para a galera aqui do canal Vasco Connection bilhetes importantes, palpites importantes. Tá certo? Eduardo, como é que eu faço para segui-lo? É só clicar nesse link fixado no primeiro comentário desse vídeo. É totalmente de graça, 0800, não paga nada, beleza? E lembrando aqui, gente, jogos para maiores de 18 anos e aposte com responsabilidade, beleza? Olha aqui, hoje à noite um clássico muito importante para o Vasco. Clássico contra o Flamengo, 9h30 da noite no Maracanã, com transmissão aqui do canal, tá? Então você que ainda não é inscrito, confirma aí a inscrição e confirma o like também, importante. O Vasco precisa quebrar um tabu, é um tabu longo, mas eles também passaram por isso com a gente, tá? Num passado recente, tá? Ficaram de 2014 até 2017 sem vencer do Vasco também, 3 anos também. Então, vamos parar com essa balela de que só o Vasco não vence, não. Eles também ficaram muito tempo sem vencer o Vasco, entre outras épocas também. Então, o Vasco precisa quebrar esse tabu, independente de qualquer coisa, o Vasco precisa quebrar esse tabu. Essa noite vai quebrar o tabu. Essa noite o Vasco vence o Flamengo. Eu estou afirmando, vence o Flamengo. Estou cravando um 2-0 aqui. Chega dessa palhaçada, tá? Clássico não se joga, clássico se vence. É esse o espírito dos jogadores. Eles precisam entrar com esse espírito em campo hoje. É guerra contra o Flamengo, ponto. Tá? E aí, uma decisão polêmica, né? Rayan não foi convocado para o jogo por decisão da diretoria e não da comissão técnica, deixando isso bem claro aqui. A decisão não partiu do técnico Fernando Diniz, que pelo Fernando Diniz, o Rayan permaneceria no Vasco, não sairia do Vasco nesse momento. Porém, é muito dinheiro. Tá? O Vasco fez uma nova negociação com o Rayan. O Vasco receberia dos 220 milhões, 60%. O Vasco negociou com o Rayan, né? Você não joga contra o Flamengo, beleza, mas eu quero mais 10% desse valor. Aumentando de 60% para 70%. Ou seja, eu estou falando aqui que o Vasco vai ficar com 25 milhões de euros, ou seja, 158 milhões de reais. E o Rayan será vendido por 35 milhões de euros. Olha, gente, vou falar uma coisa para vocês. Pô, Eduardo, tá chateado porque o Rayan não vai enfrentar o Flamengo e tal? Eu tô chateado. Tô chateado, mas entendo. Mas eu entendo. Sabe por quê, gente? Que eu entendo? Não sei se vocês concordam ou discordam aqui do Ferrari, tá tudo certo. Até um debate importante. Por quê? Eu tô falando aqui de 35 milhões de euros. Eu tô falando aqui de 220 milhões de reais. Eu tô falando aqui da maior venda da história do Vasco, de uma das maiores vendas do futebol brasileiro, tá? E de um jogador com apenas 19 anos, que vai chegar na seleção brasileira, grande craque e tudo mais. Então eu entendo. O Vasco não agiu com desespero, negou por várias vezes, negociou, ouviu propostas de Real Madrid, Milan, enfim, Barcelona, entre outras equipes. Fiorentina, que também fez uma proposta importante, e o Vasco segurou o Rayan. Só que nesse momento, sabe, a proposta do Bournemouth é muito importante, é muito dinheiro envolvido, sabe? Então, assim, o Vasco é um clube que precisava desse dinheiro novo, né? E conseguiu. É à vista, é uma venda à vista, dinheiro no caixa, dinheiro novo. O Vasco tem uma recuperação judicial, ou seja, para o Vasco contratar jogadores importantes vai ser muito importante. Para a recuperação do Vasco vai ser muito importante. O Vasco que vai assinar a SAF, não sei, daqui a 15 dias mais ou menos,
teremos uma novidade muito importante com a assinatura da SAF, do memorando, né, da venda da SAF do Vasco. Então, assim, sobre o Ryan, só para finalizar esse assunto, fico triste, porque o Ryan não vai jogar o Clássico hoje à noite. Seria espetacular. Maracanã, eu narrando o jogo, com o Ryan se despedindo do Vasco num jogaço contra o Flamengo. O Flamengo que não vem com os meninos, o Flamengo vem com a equipe principal, tá? Com Felipe Luiz à beira do campo. Sabemos da força do Flamengo, independente se vem com o titular, time misto, enfim, reserva. O Flamengo é muito forte, né? E o Vasco tem um time muito bom e em plenas condições de vencer o Flamengo. Então, assim, essa situação envolvendo o Ryan me deixou triste, vou recapitular aqui, mas necessária, né? Aí entraram empresários, a diretoria do Vasco, houve uma reunião e uma decisão em conjunto, tá? Então, deixa aqui embaixo o teu comentário. Muita gente chateada, tem muita gente chateada porque o Ryan não vai jogar. Mas eu falo do fundo da minha alma, eu entendo. Porque é muito dinheiro e, pô, imagina só, contusão do Ryan. O Vasco precisando de dinheiro, eu estou falando de 220 milhões. Ah, Eduardo, mas o Vasco vai receber 70% desse valor. Beleza, eu estou falando aqui de 158 milhões de reais na conta do Vasco. Então, assim, é muito dinheiro. Um dinheiro para o Vasco formar uma seleção. Aliás, o Vasco está formando um time muito forte, tá? Ninguém está percebendo. E vamos falar sobre isso já já. Já já, porque eu quero falar da campanha aqui do canal. Temos muitos assuntos importantes, é só o início do vídeo, hein? Gente, olha só, no dia 29 agora vai rolar aqui no canal um sorteio muito importante. Camisa oficial do Vasco, a nova da Nike, tá? Nova camisa da Nike. Brindes do canal, camisa do canal e muito mais. Ô, Eduardo, como é que eu faço para participar desse sorteio? É através desse Pix que está passando na tela aqui. O Pix é eduvasco199798@gmail.com. Número, tá? São números. Número, R$25. Se você quiser 2 números, aumenta a sua chance. R$50, 4 números, R$100. Feito o Pix, você vai entrar em contato no WhatsApp, o DDD é 21, o telefone é 999-81-1630. Vou repetir aqui o WhatsApp. O DDD é 21 e o telefone é 999-81-1630. Você vai estar enviando esse comprovante e entrando para o grupo de WhatsApp aqui do canal, que é o grupo só dessa campanha, tá? E a galera está interagindo bastante, a galera conversa bastante sobre o Vasco ali também. E participando desse sorteio agora do dia 29. Tá um sorteio sensacional aqui do canal. Não fique de fora, você vai estar ajudando o canal no recomeço do canal Vasco Connection e Eduardo Ferrari também. E também participando de um sorteio muito importante, muito maneiro aqui do canal Vasco Connection. Repetindo, o Pix é e-mail, tá, gente? É e-mail. É eduvasco199798@gmail.com, beleza? Vamos lá, vamos com mais informações, tá? Esse contrato entre o Ryan e o Bournemouth praticamente assinado. E pronto, agora é seguir, porque, enfim, o Ryan foi muito bem vendido, vamos usar da honestidade aqui, a dor de cotovelo é realmente muito grande, porque o Ryan é um baita de um jogador e tudo mais, tá? E falando aqui sobre venda da SAF, a galera, pô, Eduardo, e a venda da SAF, hein? Foi uma jogada de mestre do Pedrinho, sabia? O Pedrinho vende o Ryan, olha só, o Pedrinho, no bom sentido, tá? Jogada de mestre. Coisas que nenhum outro faria, nenhum outro presidente fez. Essa é que é a grande realidade. Ah, mas pouco, você fala muito. Admite que passa, irmão. Admite que passa, irmão. Admite que o cara é bom. Admite que o cara é honesto. Admite a vascainidade do cara que vendeu o Ryan e vai assinar a venda da SAF do Vasco agora. O memorando da venda da SAF do Vasco para o Marcos Lamáquia. Daqui a 15 dias teremos uma baita de uma novidade, hein? Baita de uma novidade. Podem gravar o que eu estou falando aqui. O trabalho do Vasco é espetacular. O trabalho do Pedrinho é espetacular à frente do Vasco. Então ele vende o Ryan. O Vasco coloca nos cofres 158 milhões de reais, quase 160 milhões de reais, né? E além dessa grande venda, da maior venda da história do Vasco, uma das maiores do futebol brasileiro, o Vasco assina com a SAF, a venda da SAF. Então, o Vasco vem pesado em 2026. Muito pesado. Tá dando para ver as contratações, né? É só o início das contratações. Vamos fechar essa janela com mais 2 ou 3 contratações e teremos ainda a janela do meio do ano.
Tá? Então vamos falar sobre isso. Falando aqui sobre reforços agora. Gente, sobe o like aí. Sobe o like, é importante aqui para o canal. O vídeo fica um pouco longo, é dia de clássico, informações importantes, o clube está borbulhando. Então vamos comentar, deixar comentários contundentes e inteligentes, por favor. Mesmo que seja contra. Mas eu acho quase impossível comentar contra as últimas notícias do Vasco. Mas deixa aqui embaixo seu comentário, mesmo que seja contra. Porque temos essa turma aí. Então, assim, falando sobre reforços. Inestrosa, contratado, baita de um jogador, joga demais esse cara. Baita de um atacante. Gente, imagina só. Inestrosa, Ryan, que infelizmente está saindo, junto com o Andrés Gomes. Mas aí fica o Nuno Moreira também, Eduardo. Porém, o ataque do Vasco continua muito bom, muito rápido. E o Brenner também foi contratado. É centroavante, mas não é aquele centroavante paradão. É um centroavante de muita movimentação, chega bem no ataque. Estou falando de 2 baita reforços aqui. Brenner e Inestrosa. Tá? Contratados pelo Vasco. Novos reforços do Vasco. Pô, gente, 100%. O Vasco chegou chegando no mercado da bola. Cuiabano segue negociando com o Vasco. Vini Souza, lateral esquerdo. O Vasco tem interesse. Tá? Anderson Talisca. Seria para mim outra baita de uma contratação. Hein? Baita de um jogador, o Talisca. O Vasco tem interesse. Tem proposta, Eduardo? Não consegui apurar essa informação. Sei que o Admar Lopes, esse novo diretor do Vasco, merece muitos parabéns aqui. É um cara realmente que tem trabalhado bastante. É um cara realmente que tem feito a diferença à frente do Vasco. É um cara muito inteligente. Ele chega no mercado da bola e ele chega para contratar, para fechar a contratação do jogador. É um cara que sabe das coisas. É um cara sério do mundo do futebol. O português chegou chegando no Vasco. Parabéns à diretoria pela contratação do Admar Lopes, diretor do Vasco, que vai para a negociação e não fica fazendo nariz de cera, não. Vai para a negociação com o Andrés Gomes e traz. Vai para a negociação com Cuesta e traz. Robert Renan traz. Thiago Mendes traz. Fecha a contratação. Inestrosa fecha a contratação. Brenner fecha. Pô, o cara é espetacular. 200%. O cara no mercado da bola é espetacular. Trabalha muito bem. Conhece o futebol, analisa o mercado e finaliza a contratação. Então, parabéns ao Vasco pela contratação também do Admar Lopes, diretor de futebol. Gente, mais uma demissão. Demissão não, aqui eu não vou dizer, Eduardo, o Vasco demitiu o Juan Sforza. Não. O Vasco confirmou o empréstimo do Juan Sforza, né? O Tajeres, da Argentina. Então, realmente um jogador que eu gosto, mas sem espaço no Vasco nesse momento, né? Até porque o Vasco tem que abrir espaço para estrangeiros. Não tinha mais, não podia mais contratar, né? Até podia contratar, mas não podia utilizar. Então, o Vasco tem que se desfazer de alguns estrangeiros do elenco, né? Para abrir espaço para a contratação de outros. Um exemplo, o Inestrosa. Como é que ele vai jogar? Tem que emprestar, né? Então, o Vasco emprestou Juan Sforza para o Tajeres. Sobre a saída do David, o Vasco recebeu uma nova proposta do Vitória da Bahia e segue negociando, né, com o Vitória o empréstimo ou a saída do atacante David. Eu fosse o Vasco, realmente eu faria essa negociação. Eu tenho a informação aqui que a proposta dessa vez do Vitória foi muito boa. O Vitória quer muito o David, contar com o futebol do David. E assim, gente, o Vasco contratou mais 3 atacantes bons. Eu acho que o David não vai ter espaço nesse time. Ele não é super titular. Assim como o Verratti também não foi. Então o Vasco tem que enxugar mesmo o elenco e continuar movimentando o mercado da bola. Então, Eduardo, você não gosta do David? Eu acho o David muito mediano. Muito mediano. Sendo muito honesto aqui. Não é um jogador de muita vontade, dedicação, mas não é decisivo. Né? Então, eu aprovo aqui essa questão envolvendo essa possível saída do David pro Vitória. Deixa aqui embaixo seus comentários também. Decisão sobre a SAF, eu falei aqui, eu acabei adiantando esse assunto, né? Olha, gente, a assinatura do memorando pode sim acontecer
tá? Em até 15 dias, tá? Então fica atento e ligado aí, ó, tô dando aqui em primeira mão mais uma informação envolvendo a venda da SAF do Vasco. As coisas estão acontecendo, os processos andaram, foram 4 processos, né? 4 processos já. Esses contratos estão todos assinados, NDAs e tudo mais. Falta só a assinatura do memorando, que deve acontecer em até 15 dias. Beleza? Então, fica atento nas informações aqui do canal, beleza? Daqui a pouco eu volto com essas e outras informações. Daqui a pouco a bola rola no Maracanã com transmissão aqui do canal. O jogo hoje é 9h30 da noite. Vamos para cima, porque isso aqui é Vasco da Gama. Um beijo no coração de todos vocês. Eduardo Ferrari aqui do Rio de Janeiro. Saudações vascaínas.